Bom dia! Vamos começar nossa aula de língua portuguesa? Hoje iremos fazer uma atividade que se encontra na página 98 e 99 do livro de português. E essa atividade vai trabalhar a estrutura da carta de Ronroso que estamos estudando. Aqui nós temos a carta de Ronroso, já fizemos a leitura dela em aulas anteriores, lembram? Aqui na página 98 nós temos essa questão, que diz o seguinte, questão 11. Leia as legendas abaixo e circule com as cores indicadas as partes correspondentes na carta de Ronroso. Então, como vai ser? Na carta de Ronroso, a gente vai localizar o local e a data, saudação e destinatário, a mensagem principal, também chamado de corpo da carta, e a despedida e remetente. Como vai ser? Nós iremos pintar cada parte com a cor indicada aqui, ok? Vamos começar. Na cor azul, a gente vai identificar o local e a data. Então, nós temos aqui, deixa eu localizar aqui a cor azul. Nós temos aqui, olha, o local e a data. Então, vamos indicar aqui com a cor azul. 13 Chaminés, Campo das Urtigas. Dia 15, névoa, feira. Então, essa parte aqui da carta de Ronroso corresponde ao local e à data. Aqui, de vermelho, a gente vai identificar aqui a saudação e o destinatário. Nós temos aqui, né? A saudação aqui, essa palavrinha caro, né? É a palavrinha que você usa para iniciar o assunto com a pessoa. Então, caro. E quem é o destinatário? Ou seja, essa carta foi escrita para quem? Para o tio Macabro. Na cor verde, a gente vai identificar aqui a mensagem principal, ou seja, o corpo da carta. Então, o corpo da carta é toda essa parte aqui, não é? Então, toda essa parte aqui corresponde ao quê? Corresponde à mensagem principal, ou seja, o corpo da carta. E na cor amarela, a gente vai identificar a despedida e o remetente, não é? Então, aqui no finalzinho da carta, nós temos aqui a despedida e o remetente. O remetente aqui, ou seja, quem escreveu essa carta foi Ronroso Saramago de Bragança B. Então, aqui nós identificamos as partes. Na questão 12, releia. PS, o nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. Então, é comum encontrar as letras PS, assim escritas ao final de cartas, depois da despedida e da assinatura. Qual é a provável razão de Ronroso ter colocado essas letras com a frase acima? Então, provavelmente Ronroso percebeu que havia esquecido de citar o nome da bruxa a que se referia. Então, quando a gente lê a carta de Ronroso, a gente percebe que ele não cita o nome da bruxa. Então, por isso, no final, ele sentiu essa necessidade de colocar essa observação. Então, essa observação que ele colocou no finalzinho, ele começou aqui com as letras P, S. Aí depois escreveu alguma informação que ele esqueceu na carta. Questão 13.
Carta é uma forma de correspondência usada para as pessoas se comunicarem por escrito, quando estão distantes. Nos dias de hoje, que outros meios de se comunicar Ronroso poderia ter utilizado? Então, ele poderia ter utilizado, né, outras formas de se comunicar com o tio dele, se fosse nos dias de hoje, né? Como, por exemplo, e-mail, SMS, que é mensagem instantânea por celular, ou então as redes sociais, não é? Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e outras redes sociais que temos aí disponível. Questão 14. Se Ronroso tivesse de enviar a carta pelo correio, ele precisaria preencher um envelope para colocar lá dentro. Vamos ajudá-lo? Então, se Ronroso fosse enviar a carta para o seu tio pelo correio, ele teria que preencher o envelope. E lá na parte de trás fica o quê? Ficam os dados do destinatário, ou seja, quem vai receber a carta. Então, lá na carta de Ronroso, quem que iria receber aquela carta? Seria o tio Macabro. Então, o Ronroso teria que colocar lá na parte de trás do envelope o nome do tio dele, né? Aqui, Macabro. Depois, ele teria que informar o endereço. E nesse endereço, teria que vir o quê? Teria que vir o nome da rua, o número da casa, né? A cidade, o CEP. Esse CEP aqui é número de código de endereçamento postal. Cada lugar tem esse código. Esse código a gente pode conseguir, né, pela internet. A gente pesquisa o código daquele lugar. Na parte de frente ficam as informações do remetente, ou seja, de quem vai enviar a carta. No caso, como é Ronroso que enviaria essa carta, teria que ter o nome dele, né? Ronroso Saramago de Bragança B, e o endereço dele. Ele teria que informar a rua, cidade e o número. Lá na carta de Ronroso, a gente já consegue identificar o endereço do Ronroso. A rua lá é 13 Chaminés, a cidade é Campo das Urtigas, o número não apareceu, mas a gente poderia criar. O CEP também não apareceu, então a pessoa poderia criar também. Então, nós temos aqui esse esquema que ele vai resumir a estrutura de uma carta pessoal. A gente já até viu esse esquema em aulas anteriores. Vamos falar um pouco dele novamente para relembrar. Carta pessoal. Então, carta pessoal é o quê? É um texto usado para comunicação entre pessoas que estão distantes, geralmente enviado pelo correio. Qual é a intenção de uma carta pessoal? É manter contato por escrito com alguém que está distante de nós. Qual é a linguagem? A linguagem mais espontânea, mais pessoal, informal. Carta pessoal é comunicação entre duas pessoas, né, que se conhecem. Quais são as partes de uma carta pessoal? Então, você vai ter local e data, saudação, destinatário, o corpo da mensagem ou assunto, despedida e o remetente, que é também a assinatura que aparece no final da carta. Então, nós chegamos agora à atividade que será disponibilizada no grupo. A todos vocês, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.